Objetivo, por conta do nosso horário, os irmãos fiquem tranquilos, eu não vou passar de 2 horas. Fiquem tranquilos. E a brincadeirinha, né? 1 Reis, capítulo 8, 14 e 19. Assim diz a palavra na tradução que eu tenho em mãos. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantia toda em pé. Disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei Israel, o meu povo do Egito, então não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver isto em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará em meu nome. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Meus irmãos, nós acabamos de decidir uma coisa muito material nossa, né? O piso que vamos colocar na igreja. E a gente decide sobre o dinheiro da igreja. A gente está falando do templo. Nesse texto que nós acabamos de ler, o povo já tinha construído o templo, estava pronto, e agora era a inauguração. E nesse ato de inauguração, algumas coisas vão falar o nosso coração sobre como nós devemos estar nesse tempo e como nós devemos estar nessa obra que é Marco, que é o reino de Deus de um modo geral. Na casa de oração, que é assim como chama a palavra de Deus para o templo, na casa de oração, Deus é quem fala e age, muito mais do que o homem. Nós olhamos o homem falar, o homem agir, mas quem está por trás, quem de fato, no final das contas, deve agir e age, sem sombra de dúvidas, é Deus. Na casa de oração, quem fala e age é Deus. O verso 15 diz: e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez o quê, irmãos? Olha na sua Bíblia. Que falou. De que forma, irmãos? Pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: nessa casa, independente da cor do piso, do tipo de piso, quando nós buscamos em igreja, o corpo de Cristo, a paz de Deus, quem tem que falar? Precisa ser Deus. Meus irmãos, eu era membro lá da primeira igreja batista de Senador Camará, criança, adolescente ainda, e aquela era uma igreja, é uma igreja ainda hoje, que ama muito a obra missionária. A campanha, por exemplo, de Missões Nacionais, naquela ocasião, mexia a igreja. Eu me lembro, irmãos, que eu era adolescente, ganhei um tênis Adidas, né? Na época era bacana a peça. Papai e mamãe fizeram um esforço. Ele era branco, de couro, com as listas assim, ó, vermelhas. Bom negócio, né? Então eu, todo contente, ia para a escola com meu tênis novo, meu tênis Adidas novo. Era assim, uma curtição. Era campanha de missões nacionais. Eu queria dar uma oferta de amor, mas a minha professora falou assim: olha, mas a oferta para missões tem que ser não aquilo que seu pai te dá, mas o sacrifício que você vai fazer. Aí eu perguntei: poxa, como é que eu vou fazer um sacrifício? Eu ganhava, e papai e mamãe, assim, pobres, né, aquela dificuldade toda. Eu pensei assim: puxa, meu pai me dá, minha mãe me dá dinheiro para a escola. É o dinheirinho que eu ganho na mãe para o lanchinho. Então eu pego um ônibus até Madureira, de Senador Camará Madureira, de Madureira eu pego outra condução, já sei. Essa segunda condução eu vou fazer a pé. E vou economizar tantos dias do mês do lanche para eu dar minha oferta. Vai ser a minha oferta de amor. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha um caderno, assim, grande, cheio de linhas, de cadernos normais, e a revista Pátria para Cristo, antiga, eu recortava, fazer tipo álbum de figurinha, né, dos missionários, da fora das cidades, e orava com meus amigos da União de Adolescentes, orava por naquele álbum, orava por aqueles missionários. Então eu comecei aí, é bem dizer, da estação de Madureira quase a Olaria. E volta. E vai. E volta. No final da campanha, irmãos, quando eu olhei o meu tênis Adidas bonitão, e sabe, irmão, eu dei glória a Deus.
Porque na igreja, quem fala e quem age é Deus. Numa campanha mais ou menos nesse tempo, uma irmã, para não fugir, não ser fiel, né, na descrição, a irmã Morita, ela baixinha, uma negra, de cabelo já branquinho, ela estava querendo a oferta dela de amor, ela morava já perto da igreja, aqui na linha do trem, na igreja de Camará, e ela tinha um terreno grande na casa dela. Ela estava sentada na parte de trás da casa, na área, virada para o terreno, para a área dela, o quintal, e estava orando: Senhor, eu quero dar uma oferta, Senhor, o que tu queres, Senhor? Como é que eu vou dar uma oferta de amor? E ela não tinha dinheiro, uma pessoa muito pobre, ela não tinha aposentadoria, nada desses luxos que o pessoal da terceira idade tem hoje. Aí, irmãos, começou a ventar, ela estava com a Bíblia aberta, orando, pedindo a resposta, Senhor, começou a ventar, aí começou a ventar mais forte, e os coqueiros da casa dela começaram a se balançar. Daqui a pouco, irmão, começou a cair coco, se assustou com aquilo. Daqui a pouco deu um clique na cabeça dela, ela falou: glória a Deus, porque o Senhor fala. Levantou, irmão, botou a Bíblia, catou o coco, fez as cocadas e vendeu na igreja. Foi a maior oferta que ela deu naquele período toda a sua vida. Porque quando a gente ora, Deus fala. Meus irmãos, nesse culto, quem tem que falar é Deus. Quando uma criança canta, domingo passado, não lembro qual foi que esse cantor? Gabriela ia cantar de manhã, aí foi aquela nova EBD, ficou atrapalhada, o cantor ficou tristinho, veio cantar à noite com os irmãos, à noite ela veio toda, foi, Renato? Toda no salto, né? Irmãos, quando a menina abriu o gogó, a igreja louvou a Deus, e aquilo foi Deus falando no coração. Porque, irmão, na igreja, olha, a gente pode cobrir isso aqui de ouro, irmãos. Qual a diferença vai fazer se não for no diferente do agir de Deus, da fala de Deus, do cheiro de Deus, do jeito de Deus? Porque na igreja, irmãos, no fim das contas, quem fala é Deus e quem age é Deus. Diz o texto que Deus falou pessoalmente a Davi e ele, Deus, é quem cumpriu isso com o seu poder. Em segundo lugar, na igreja, na casa de oração, não só Deus é quem fala e age, mas Deus prioriza os homens e não os lugares ou os objetos. Verso 16, olha aí na sua Bíblia, estamos em 1 Reis capítulo 8, verso 16: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, chefe do meu povo de Israel. Deus, irmãos, não está escolhendo templos. A gente votou aqui e a gente vai botar a mão no bolso para comprar o porcelanato e vamos fazer a campanha para continuar a obra dali de baixo, colocar o piso. Isso aqui vai ficar lindo, irmãos, para a glória de Deus. A gente vai chegar, nós não queremos fazer uma coisa com cara de ouro, de luxo, mas com um jeitinho de bom gosto, né? Minha mãe dizia: bom, bonito e barato, que é a coisa assim que impacta, pô, que bom gosto, né? Que coisa bonita. Quer ver uma coisa que eu gosto? Quando eu chego na casa de uma pessoa, não necessariamente tem sido coberto de ouro, mas aquele material que aparentemente outra pessoa usaria como simples, mas tem um toquinho a mais, né? Tem, de repente, uma palmeira ali do lado que dá um embelezamento, ou seja, um jeito de um toque pessoal. Nós não queremos uma igreja com colunas de ouro, porque não é isso que será belo. Mas, meus irmãos, quando as pessoas chegarem aqui e encontrar um lugar muito limpo, caramba, que lugar limpo, que lugar cheirosinho, né? E que gente alegre, que gente feliz, irmãos, isso vai fazer a diferença. E olha, Deus não é só quem fala e age, mas Deus não prioriza objetos. Meus irmãos, Deus até conta com isso aqui, mas não é isso que vai fazer a diferença. Não é o piso que eu estou pisando que vai fazer a diferença. Não é a infraestrutura que vai... até ajuda, é bom. Mas o que faz diferença? A Bíblia está dizendo na palavra dele, é que na Bíblia, que Deus não escolhe objeto ou pessoa, mas Deus escolhe quem? Pessoas. Quem é o mais importante nesse lugar? Somos nós as pessoas.
são os que vão ocupar os bancos, são os que vão pisar no piso. Não é o piso, glória a Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Você e eu somos os mais importantes. E olha, meus irmãos, o texto diz que Deus não escolheu uma cidade, Deus escolheu uma pessoa para trabalhar para Ele. Olhe para mim, Deus escolheu você, o senhor, a senhora. Deus escolheu indivíduos para se relacionar e essas pessoas, agradando a Deus, eles serem o alvo da transformação a qual Deus prioriza. Como consequência, teremos os mais, tudo que precisamos a mais. Irã Pereira de Azevedo, ele tem uma frase que eu dividi com você rapidamente. O texto, a sua fala diz: poucos são os homens chamados para administrar uma cidade ou uma metrópole, mas todos são chamados a administrar suas próprias vidas e famílias. Nós não precisamos ser importantes para aquilo ou para o outro, mas todos nós fomos escolhidos por Deus para cuidar da nossa própria vida e cuidar bem dela, cuidar da nossa família e da igreja de Jesus. Amém? Essa igreja precisa do seu cuidado, do seu carinho. Irmãos, quando a gente se dirigir à casa de Deus, um apelo que eu faço: não deixe seu filho vir de chinelo, de cuia suja, de pé empoeirado. É verdade, se tiver sem dinheiro, tudo bem, mas bota um shortinho bonito nele, nela, sabe aquele lacinho diferente? Dá um trato na criança, em si mesmo, no marido, na esposa, porque, meus irmãos, a gente deve, ao se apresentar ao Senhor, deve se apresentar da melhor forma possível. Não dá para ter aquele perfume importado, mas bota uma colôniazinha, né? Dá um cheirinho, capricho. Quando o irmão for dar um abraço, um beijo, o irmão se tipo, glória a Deus, aleluia, não é? É diferente. Misericórdia, Senhor, né? Por quê, irmãos? Porque a gente está vindo para a casa de Deus, servindo a Deus, oferecendo a Deus o nosso tempo, os nossos dons, as nossas prioridades. Meus irmãos, a gente nesse mês precisa tratar sobre os cargos às quais, outubro e novembro, e um pedacinho de dezembro para isso também, sobre quem será a liderança do próximo ano. Dê tempo para a obra de Deus, se dedique ao Senhor, priorize a casa de Deus, porque Deus não escolhe objetos ou lugares, mas Deus escolhe pessoas. Em último lugar, esse texto diz que na casa de oração, Deus aprova projetos conforme os seus idealizadores. Versos 17 a 20 diz: também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejastes edificar uma casa em meu nome, bem fizeste em resolver isto em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará em meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Por que Davi não edificou e sim Salomão, irmãos? Alguém lembra? Quem ajuda? Valendo o almoço a R$6 ali embaixo. Muito bem. E porque Davi tinha mãos sujas de guerra, Deus escolheu levantar através de Davi, mas outro completar aquela obra. O que mostra, irmão, isso aqui? Deus aprova qualquer projeto? Não. Mas eu tenho um projeto de construir a casa de Deus, é um projeto do reino de Deus, é para a glória de Deus. Não. Deus não aprova o que é para Ele, mesmo que seja para Ele, senão conferindo e aferindo conforme quem promete. Em outras palavras, na casa de Deus, Deus aprova projetos conforme seus idealizadores. Deixa eu trocar essa palavra, né? Conforme quem idealiza o projeto, conforme a vida de quem estabelece. O que isso nos ensina, irmãos? Olha, pastor, eu quero ganhar 1000 almas para Cristo. Deus vai te dar, vai, conforme o teu coração. Eu quero, irmãos, levantar uma grande oferta para a obra missionária. Deus vai aprovar isso? Vai, conforme o teu coração. Eu quero, irmãos, levantar essa igreja sozinho. Eu quero fazer acontecer sozinho. Eu quero fazer tudo para o reino de Deus sozinho. Deus vai aprovar? Vai, conforme o teu coração.
Deus olhou para Davi, era até um sonho para a obra de Deus, era segundo o coração de Deus, mas porque Deus escolhe e aprova projetos conforme o coração dele, ele não aprovou o projeto de Davi na sua última etapa. Não é então porque a gente pede a respeito do reino que a gente vai ter um compromisso de Deus em apoiar-nos. Deus não aprova projetos quando são para os nossos próprios deleites. Dá para achar aí? Tiago 4:3. Estou me delongando, né? Vou fechar isso aqui. 3 versículos só. Tiago 4:3. Vamos juntos? Pedi, não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então Deus não aprova o projeto para o nosso próprio querer. Deus não aprova projetos quando é fora do tempo dele. Romanos capítulo 1:13. Vamos lá? Romanos 1:13. Tem outras passagens, vamos ficar com Romanos 1:13. Dá para. Aí. Juntos. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Há coisas que a gente pede e não entende o porquê de Deus. É fora do tempo de Deus. Aí, no caso, Paulo queria, mas era fora do tempo de Deus. Deus não aprova projetos quando eles estão fora da vontade de Deus. 2 Coríntios 12, 7-9. Vamos lá? E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. É ele que disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. E agora, em último lugar, não, perdão, só esses 3 por conta para não se prolongar. Agora, voltando ao texto de 2 Reis, capítulo 8, finalizo com os versos 22 e 23 que diz: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos sobre os céus, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem debaixo da terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia, e teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Essa oração de Salomão reconhece que, botando suas mãos estendidas aos céus, que tudo que se faz sobre essa casa se faz para a glória de Deus. Minha oração, irmãos, é que esse templo que nós estamos construindo seja mais do que uma alvenaria, mas que tudo que se faça aqui seja para a glória de Deus. Amém? Inclusive nós somos idealizadores desse projeto. Vamos ficar em pé. E eu quero nessa oração pedir que Deus confirme e abençoe aquilo que nós acabamos de votar, no sentido de ter a bênção de Deus sobre as decisões, sobre nossos recursos e sobre a unção dele para o que fazemos juntos aqui. Ó Deus, dá-nos a bênção, Senhor, sempre que nos reunimos aqui, e que essa igreja, Senhor, mais do que nesse templo, nessa alvenaria, o corpo, as pessoas, as famílias, o corpo de Cristo seja um corpo saudável, unido, Senhor, fortalecido na força do Teu poder. Faça sempre a diferença e dê sempre a Tua glória, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.